atração que tem uns artistas, primo. Olha, uns artistas bons, viu? É uns artistas que eu gosto muito, que eles vão fazer uma exposição, primo. Uma exposição em casa. Olha aí, eu vou chamar eles. Os artistas do meu coração que vão fazer exposição em nossa casa. Vim de cá. Oi, mãe, ó. E aí, Bidico, Bom beleza? dia, Bom bom dia! dia, Carminha. Oi, alô, como vão todos? Uma alegria que já estou até sem saber o que falar, de tão feliz, de tão emocionada com tudo isso que está acontecendo. Ô, Carminha, vira aí essa Oi, câmera. Isso. sim, melhorou? Mas tem que fazer aquela configuração que ela fica na rotação automática. Entendi. Ó, quem chegasse aí, a Elisa. Olha, bom dia, Elisa. Bom dia, Henrique. Bom dia, Ivan. Bom dia, Carmen. Bom dia, pessoal. Bom Bom dia a todos que dia. estão assistindo também. Olha, eu fico muito feliz que todos os boys aí estão participando da Mega Live, viu? Para mostrar um pouco de vossa arte, uma exposição dentro de casa. Olha, tem cada coisa linda de se ver, viu? Então eu vou deixar o comando com o boys, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Falou, Bidico, Obrigada, Henrique. obrigado. Tá certo, Henrique, muito obrigada pela abertura. A gente vai fazer, então, o Artista em Casa. O Artista em Casa é uma ideia que veio para a gente mostrar o trabalho de diversos artistas e um pouco do seu processo de produção, de criação e como que as coisas estão acontecendo aqui nas casas durante essa pandemia. Eu queria começar agradecendo aí a Jéssica, ao Henrique, a todos que estão envolvidos na produção, e dizer que realmente estou muito emocionada, especialmente que a gente entrou logo depois do Alma de Maré, que todas as vezes modifica a gente um pouquinho, né? Toda vez que eu vejo Alma de Maré, eu fico um pouquinho mais entusiasmada pela vida. Bom, vamos apresentar hoje dois artistas incríveis, que eu fico pensando como é que eu não conhecia o trabalho deles antes. Nós vamos falar com o Ivan Quadros, que é um multiartista. Quando eu olhei os trabalhos dele, eu observei ali diversas inquietações e uma pesquisa muito grande na área da arte, do design, na parte da manipulação de materiais, enfim. O Ivan é um jovem talento que a gente tem aqui em São Sebastião, mas com uma história muito grande. E também, em seguida, nós vamos conversar um pouquinho e mostrar o trabalho da Elisa Watanabe. A Elisa, ela também é uma multiartista, ela tem diversas vertentes, ela é uma artista plástica, ela é uma especialista em moda, e ela trabalha com fotografia, faz uma pesquisa sobre a identidade dos povos. Nós vamos ter belos trabalhos pela frente. Vocês gostariam de dar um oi, Elisa e Ivan? Oi, Carmen. Agradeço aí esse carinho todo, né, e essa união, né, que está sendo feita pela Mega Live, né, através da iniciativa do Henrique e da Jéssica, né, e agradecer todas as pessoas que estão conseguindo, né, nos acompanhar nessas 24 horas, né, ininterruptas.
É uma jornada, né? 24 horas de arte e ainda muita gente por estar, é uma jornada incrível. Ivan, Bom dia novamente a todos, e eu gostaria de parabenizar todos os artistas que participaram até agora, foram ótimas atrações e as próximas também são muito boas. E eu vou mostrar um pouco do meu trabalho, espero que gostem, e agradecer também a organização do evento aí, que está show de bola. E é isso. Então vamos começar com você, tá bom, Ivan? O Ivan vai apresentar para nós o Garagem Bragartes. Bragartes. Isso. Garagem Bragartes. É um nome assim que surgiu já dentro do trabalho dele, que é o Bragartes, né? Porque nesse momento nós vamos ver como que uma exposição dos seus trabalhos. O Ivan é autodidata, nasce aqui de São Sebastião, e desde os 13 anos ele trabalha com arte, design, artesanato. Passou por diversas fases que vocês vão ver aí, e hoje realiza uma série de grupos de estudos que também nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. A gente vai destinar um pequeno trecho para respostas, tá bom? Ivan, é seu trabalho. Ok. Vamos lá. Vamos lá, então. Eu vou falar um pouco do meu trabalho aqui Primeiramente, eu vou mostrar minhas obras. Deixa eu mudar a câmera aqui para ficar mais fácil. Eu vou mostrar aqui o primeiro entalhe que eu fiz. Eu fiz uma madeira em cedrinho, né? Primeiramente, essa exposição ela é bem mista, tanto de materiais quanto de ferramentas. Esse é o primeiro entalhe que eu fiz, né? Eu tinha mais ou menos uns 15 anos, mas desde a infância eu venho trabalhando com arte, né? Desenhando, criando. Esse foi o segundo entalhe. Eu utilizo bastante o material que eu trabalho na madeira, ou é cedrinho ou é garapeira, né? O cedrinho é um pouco mais mole. Tem que estar com o formão bem amoladinho, porque senão ele amassa e não corta. Essa é um pouco mais recente, de 2015, essa obra. Essas obras aqui, mais ou menos do ano 2000 e alguma coisa. Daí eu sempre gostei de criar e pesquisar bastante, né? Eu fui sempre gostei de música também, aí eu fui juntando tudo. Aí eu fiz essa guitarra, que era um protótipo para que viria ser uma guitarra real. Eu juntei vários pedacinhos de pallet e fui montando ela. Essa guitarra, ela tem bastante história. A guitarra não, esse baixo tem bastante história. Desde 2004, mais ou menos, ele é da época que eu estudava no CN, né, no ensino médio. Esse baixo era do Marcelo Zafani, que é um músico da cidade também, bastante conhecido por aqui. E foi o primeiro baixo dele. E eu peguei ele era só a carcaça, só a parte preta aqui, ó. Só o corpo dele, né?
Aí eu peguei, eu desenhei o escudo, que é essa parte branca, e fiz toda a parte elétrica. Esse aqui eu fiz com pedal pezinho de bicicleta. Eu cortei, fiz a ponte. Ele funciona, só está sem corda no momento. Daí, continuando os entalhes, né? Esses são mais atuais. 2017, mais ou menos. Esse é um entalhe de uma banda, se não me engano, americana, Avenged Sevenfold, que é o desenho deles lá. Esse aqui é uma técnica de... Para ver se eu esqueço o nome da técnica. É encáustica. Você derrete o giz de cera no ferro de passar e vai desenhando com o ferro de passar. É uma técnica de pintura, no caso. Aí eu fiz um castelinho com uma escadaria, um fundo meio que pegando fogo. Aí dá para brincar bastante. Aqui é uma técnica diferente. Aqui já é o pirografia, gravar com fogo, né? A gente usa o pirógrafo. Ele é como se fosse uma caneta, e a gente vai desenhando com ele. Ele liga na tomada, depois, logo mais, eu vou mostrar ele. Aqui é o desenho o logo dos Vikings. A árvore da vida. Do Hobbit. Esse é bom para pôr na porta do quarto, que tem uma escrita, território viking. Daqui, vou mostrar umas telas, que é o meu plano para fazer uma outra exposição, que é com silhuetas. Ivan? Oi. É muito interessante, só para dar um toque assim, que você... Aí, com a madeira, já apresentou 2 ou 3 técnicas diferentes de intervenção na madeira, né? Sim, sim, é uma exposição bem mista, tanto de técnicas e aplicações, no caso. Né? Isso, você apresentou aquela que usa a cera, apresentou o entalhe e apresentou a pirografia, a pirogravura, né? Muito interessante isso. Sim, sim. E agora você parte para... Agora é a técnica de pintura a óleo. E você faz as pinturas a óleo desde quando? Desde a faculdade, de 2016, 2017, mais ou menos. Aí lá você... Essas são minhas primeiras telas, praticamente. Sim, sim. E durante o processo que você experimentou na faculdade, então você ampliou o... Sim, até a chegada na faculdade, eu só trabalhava com madeira. Entendi. Até a chegada na faculdade, eu só trabalhava com madeira. Fazia alguma coisa de artesanato com outro material, mas era muito pouca coisa. Na faculdade, eu conheci bastante material e estou explorando de lá para cá. Que lindo. Aqui, no caso dessa obra, eu lembro bastante da minha infância. Eu ia com meu pai lá na casa da minha tia. A gente enxerga São Sebastião lá do outro lado, né? Aqui eu representei meu pai me carregando quando eu era criança. Desculpa aí. É uma vista de lá para cá, como se eu estivesse em Ilhabela olhando São Sebastião. Aqui já é uma outra imagem, eu dei uma viajada a mais no mar e tal, coloquei uma mulher no meio, no centro e tal. Mais ou menos a medida dela é 40 por 80.
Aqui já é uma outra técnica, que é a técnica de xilogravura. Aqui você, primeiramente, entalha o desenho na madeira. Esse aqui é a matriz da minha xilo, que eu acabei de mostrar. Você entalha o desenho na madeira. Como inspiração, eu peguei as obras do J. Borges, que é um artista bem reconhecido no mundo do cordel, que ele faz as ilustrações. Aí eu me inspirei nele e em mais alguns outros artistas para fazer essa obra, e eu dei essa obra, o nome dessa obra como Pescaria. Aqui já é uma técnica, uma obra mista, com técnicas mistas. Tem escultura, colagem, desenho e pintura. Aqui já é uma fotografia. Ali na Rua da Praia, eu peguei o anel que eu estava no dedo e tal. Fiz essa fotografia, o registro. As laterais estão em cinza, né? E o centro eu deixei colorido, o centro do anel ali. Aqui já é uma técnica de aquarela, aguada. É feita em papel canson, gramatura 300, se não me engano. E aqui já é um desenho, uma crítica social, né? O povo para se conscientizar. E fica jogando materiais recicláveis, que seriam recicláveis no mar, né? E cerca de 99% das tartarugas adultas, elas têm plástico elas ingeriram plástico, né? De acordo com algumas pesquisas que eu fiz. Daí eu venho para as esculturas. Que eu trabalho com concreto celular. Vou mostrar mais ou menos. Praticamente é um bloco, que a gente compra assim. Aí eu desenho com o carvão e vou tirando as partes que não são necessárias, são excessos na obra, digamos assim. Aí os excessos eu reaproveito depois, eu vou mostrar primeiramente as obras. Essa cabeça eu fiz na faculdade. Foi a primeira obra que eu fiz lá na faculdade. Na faculdade não, no final o mestre, o Denis, ele me apresentou esse material quando eu já estava me formando praticamente. Aí, na faculdade, eu não cheguei a trabalhar. Ele apresentou na faculdade, mas eu fui trabalhar em casa, produzi essa primeira obra em casa. Daí, aqui, mais ou menos, é o obelisco ali da Rua da Praia. Aqui, praticamente, tá separado as obras. O centro de São Sebastião, né? O obelisco. Aqui tem o fogão a lenha da casinha caiçara, a canoa. Aqui tem um stand-up. Esse aqui foi um grande historiador, que foi o primeiro turista aqui da região, né? Hans Staden. Ele fez os primeiros registros, ele foi preso pelos índios durante 9 meses. Foi o cara que fez os primeiros registros da região aqui e tal. Aqui é o meu ponto de selfie. Aqui é para representar todos os índios no sentido geral, né? Eu fiz. Detalhe das penas. Os bichinhos, eu fiz com carinha de bravo para representar a insatisfação deles com a humanidade, né? Fica poluindo o mar.
Eles estão muito bravos, muito bravos. Aqui o cavalo marinho. Esse cavalo marinho está sumindo da região, né? Porque ele é de águas limpas e com a sujeira ele acaba sumindo. Ali na região do Topo Varadouro tinha bastante, eu não sei se ainda tem. Aqui, aqui é a representação do canhãozinho da Rua da Praia. Ivan, e... pescadores. Uma pergunta, assim, para você. Como que é... Está me ouvindo? Sim, sim. Como que você mostra seu trabalho? Você participa de exposições? Você participa de que tipo de atividade para mostrar essa maravilhosa diversidade que você produz? Então, eu utilizo bastante as redes sociais para fazer divulgação. Eu faço por encomenda também. A maioria das coisas que eu faço não estão aqui, porque muitas são encomendas, então não estão por aqui. No caso, essas obras em concreto celular, no caso, eu fiz para uma exposição aqui em São Sebastião, que teve no ano passado em homenagem. Foi a minha homenagem à cidade de São Sebastião, porque era o aniversário da cidade e eu tinha praticamente acabado de me formar. Aí eu vim fazendo essas obras e quis fazer a exposição aqui em São Sebastião. Salão de arte, você já participou de algum? Sim, sim. E na Unesp. Sim. Unesp, na Unifatea, em Lorena, Unesp São Paulo. Campinas, participando de congresso. Esse peixinho, ele foi criado pela artista Leslie Amaral, em 2001, em homenagem a um evento náutico que teve aqui em São Sebastião. Desde então, esse peixinho foi adotado como símbolo do turismo daqui de São Sebastião. Aí eu fiz uma releitura com as sobras, que eu acabei de comentar, com as sobras das esculturas que eu acabei de mostrar também. Ele tem mais ou menos uns 70 centímetros de altura por 80 de largura. A base dele, no caso, né? Agora eu vou mostrar um pouquinho das minhas ferramentas que eu trabalho. Então, a maioria são bem manuais, eu tenho pouca coisa elétrica, no caso. São trabalhos bem minuciosos, então, dependendo da ferramenta, acaba atingindo muito e estraga a peça. Esse aqui, basicamente, é o facão, que eu utilizo, o serrote, uma serrinha de arco, machadinha. A machadinha eu utilizo bastante nas esculturas, de madeira, que eu vou mostrar depois. Aqui são alguns grampos, formão reto. Esse formão, meu pai me deu, ele é de 1967. Esses dois pretinhos. Aí os outros eu fui comprando com o tempo. Eu quase nem utilizo eles. Deixo mais de... Aqui são algumas goivas, que eu utilizo bastante no entalhe da xilogravura. Aqui é uma trena, um compasso, que também meu pai me deu. Aqui esse é antigo pra caramba, eu não sei nem a data dele. Um esquadro, um martelo. Essas ferramentas aqui, essa aqui meu pai fez e me deu. É um martelo para fazer entalhe. E esse aqui foi eu que fiz. Que é outro martelo para fazer entalhe. Por que eu fiz isso aqui? Para não danificar o formão. Que se eu bater com um martelo de metal no cabo do formão, com o tempo ele vai estragando. Aí você pegando um pedacinho de caibro, você já consegue resolver esse problema. E assim melhorando, aumentando a vida útil da sua ferramenta.
Aqui é uma serra, uma Makita, né, circular, manual, uma furadeira, e esse aqui é uma tico-tico, que eu desenho, eu faço a silhueta do que eu quero, eu recorto, só que essa tico-tico, ela tem que ser somente para madeira muito mole e bem fininha. Se você usar ela com uma madeira mais grossa e dura, ela quebra as peças muito fácil. Essas são umas obras que eu utilizo em alguns eventos. Eu participo de eventos também da cultura geek, pessoal da criançada que gosta de anime, essas coisas. Eu faço essas coisinhas para vender, participo desses eventos. Aqui é uma caneca de madeira também, que eu levo nos eventos, caneca de chopp, né? 500 ml e tal. Essa caneca aqui é a técnica de pirografura de novo, pirogravura. Esse aqui é o negativo do meu rosto. Na faculdade, a gente montou, teve a aula do professor Denis lá e tal, a gente fez cada aluno tirou o molde do rosto, o negativo. Aí, a partir desse molde, a gente produz as máscaras, né? Que é toda em papel, técnica de empapelamento, que fala. Essa aqui, no caso, é do filme do Mad Max. E eu usei numa exposição que também teve lá no concurso de cenografia e figurino que teve na faculdade, eu utilizei dessa. E uma obra, a mais atual que eu fiz no momento, é essa aqui. Que é com técnica de empapelamento mesmo, para representar o momento que estamos passando, né? O nome da obra eu coloquei O Outro Lado Respira, para usar aquela sensação. Qual outro lado respira? A natureza que está se recuperando ou a gente que está em casa com máscara e tal? E as bandeiras simbolizam os países mais atingidos. Não teve como colocar todas, porque o espaço é pequeno, né? Mas é para representar todos os países atingidos, né? E com materiais recicláveis também, né? Que é jornal. Esse aqui, ó, é um óculos de solda que eu tinha quebrado, eu acabei reaproveitando ele. O filtro também é a outra parte do óculos, que eu fiz um disquinho de madeira, que é a bandeira do Brasil, e adaptei no plástico, que é esse aqui. Ivan? Oi? Eu penso que essa máscara, ela contém, assim, uma série de significados bastante interessantes para a gente analisar realmente o momento em que vivemos, né? Pensando, sim, por exemplo, essa questão da respiração, ela tem um cunho social hoje relevante demais, né? Assim, em várias situações estamos com dificuldades de respirar. Em várias. Sim. Em todos os sentidos, no caso. Está sendo muito, né, colocado de diversas maneiras. E a arte, ela tem esse papel, né, de contar a nossa história, né, de trazer, de materializar nossos sentimentos coletivos e individuais também, mas a nossa história, né? Eu achei incrível, no momento que eu vi, ela me trouxe um conjunto de entendimentos do mundo. Vai da interpretação, da vivência das pessoas, né? Cada um tem uma interpretação. Tem gente que vai muito mais a fundo na interpretação, isso é interessante mesmo. Sim, mas a mensagem é muito... É uma mensagem ampla, linda, linda. Deixa eu perguntar uma coisa.
Ao vivo é assim, né? A gente fica emocionado, troca um pouco as palavras, É peço verdade. desculpas a quem está ouvindo e vendo, mas, enfim. Gostaria, nós temos mais alguns minutos ainda, Ivan. Se você, existe uma peça que você gostaria, sim, de mostrar, além desta e de todas as outras? Seu trabalho é incrível mesmo, adorei essas canecas, por exemplo, são demais. Enfim, mas teria Sim, alguma sim. peça assim que para você é representativa de alguma história que você gostaria de deixar como mensagem para a gente aqui? Sim, sim. A primeira obra que eu fiz Tem? com 13 anos de idade. A primeira. Desde a infância, eu sempre ficava É sentado no um meu cantinho caminhão. lá, observando meu pai trabalhar, né? E posição de ferramenta, como ele fazia, quais ferramentas ele usava e tal. E eu sempre desenhava e criava algumas coisas. E com o passar do tempo, aí eu fui aprimorando um pouquinho mais o desenho. Aí eu acabei desenhando cada detalhe de cada peça. Aí eu montei essa carreta, que tem um aparelho de som praticamente. Ela tem som de carro, bateria de carro, no momento ela não está funcionando. Ela tem um som antigo de fita. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz toda a ligação na época. E quando eu era criança, eu gostava de desmontar as coisas e criar outras coisas novas, né? Aí, a partir disso, eu fui criando, eu acabei criando ela. E, no caso, para ver como que eu reutilizo as coisas, isso aqui serviu certinho. Eu não tinha ferramenta para fazer a rodinha da carreta de madeira, que eu queria fazer de madeira, no caso. E serviu certinho. É um rolo de macarrão que tinha quebrado. Eu reaproveitei ele. Eu recortei as rodinhas. Aqui, ó. Fiz aqui é uma técnica de stencil que eu fui aprimorar na faculdade, mas que eu já tinha feito na época, com 13 anos. Aqui você recorta. Aqui eu fiz com fita, no caso. Mas você desenha no papel, um stencil, no caso, e recorta o desenho e tal. Aqui é um falante de 12, tem até umas aparelho de fita ainda. Tem umas fitas guardadas aqui do Raul Seixas e tal. Aqui é um aparelho de carro. Então, essa é uma peça de coleção, né? Linda, incrível. Essa é. Entendi. Eu até ia reformar ela, mas eu deixei a tinta com as marcas do tempo, digamos assim. Claro, claro. O que a torna ainda mais valiosa. Verdade. Ivan, neste momento, tem alguma coisa mais que você gostaria de mostrar para nós? Alguma sim. coisa mais que você gostaria, né? Só que eu não finalizei ainda. Eu vou mostrar, mas eu ainda não finalizei. Então, não finalizei a obra, no caso. Esse aqui eu ainda estou finalizando, que é uma mesa que caiu uma árvore aqui perto de casa, aí eu reaproveitei os troncos, né? Ali estou fazendo um cachorro, um pitbull, no caso, mas enfim. Aqui eu estou fazendo uma mesa, eu entalhei uns lagartos nela, né? Ela está em processo ainda. Aqui eram os galhos das árvores, eu cortei tipo uns disquinhos e fui colando, né? O branquinho aqui é o gesso e eu vou revestir ela com resina, aquela transparente, para ficar bem... para aparecer os detalhes da madeira mesmo. E aqui é um pilão que eu fiz, eu estou aprimorando ele, porque ele ficou com alguns detalhes, ele não tem como travar ele, aí... Inclusive, já fizemos algumas
paçocas de carne seca e de amendoim. Aqui é também eu não finalizei. Aqui é um suporte para planta, que eu peguei um garrafão de água de 20 litros, cortei no meio, fiz um vasinho. Plantei ainda para nascer as plantinhas. E aqui é o painel que eu fiz. E esses vasos são feitos com toalha ou um pano velho, né? A gente faz tipo um mingauzinho com cimento, enxágua esse tecido e põe numa garrafa, num recipiente que dê o formato que a gente quer. Aí eu montei esse painel de planta. Bom, basicamente é isso. Muito interessante. Ivan, agora eu convido você a conhecer o trabalho da Elisa. Sim, sim. Tá? Vamos acompanhando. Elisa, você está me ouvindo? Sim, estou Elisa? te ouvindo. Você está me ouvindo? Sim, Estão me sim. ouvindo? Então, acredito. Sim, só falta o vídeo, Elisa. Ai, deixa eu ver. Acho que a Jéssica que me Você tem coloca... que liberar o vídeo. Conseguiu? Elisa? Aqui não, porque para mim ele está liberado. Ele não está bloqueadinho, ele está normal aqui. Mas eu não te vejo. Não vejo as imagens. Ivan, muito obrigada mesmo. O seu trabalho é muito bom. Espero que muitas vezes a gente se reencontre para... Eu que agradeço, muito obrigado. E gostaria de falar também que se alguém tiver alguma colocação, algum comentário, se quiser falar depois pessoalmente no chat aí, tranquilo. Vou estar disponível para responder olha, qualquer pergunta. Agradeço também todos que estão até agora assistindo. Muito obrigado. do que chegou aqui para mim, chegaram vários comentários parabenizando o seu trabalho, várias pessoas que não conheciam, que passaram a conhecer. Eu imagino que, além da gente estar podendo, com essa mega live, mostrar o nosso trabalho, eu acredito que a gente possa também potencializá-lo, né? Mostrar que isso faz parte da economia, né, do nosso país, do nosso município, verdade, e que somos mesmo, como dizem hoje, uma potência, né? Muito obrigada, Ivan. Verdade. Agora vamos ver se a gente consegue, então, agora. Aí, Elisa, que legal! Agora deu certo. Deu. Ai, tá, obrigada, Ivan. Nossa, eu fiquei emocionada, Ivan. Seu trabalho é muito lindo, a história aí com seu pai, viu? Obrigado. Nem todo mundo sabe, mas o seu pai era carpinteiro, não é? Sim, eu acabei esquecendo de comentar. Então, isso faz toda a diferença, né? Ao vivo é assim mesmo. Eu sei, por isso que eu lembrei, falei assim, deixa eu contar isso, né? Porque realmente, né, tem toda uma ligação aí, um carinho muito grande que dá significado para os objetos, né? A escolha, né, que você fez, né, dos que são mais escolhidos. Essa trajetória minha com a madeira, né, foi tudo dele. Ai, que legal, Ivan. Parabéns, eu adorei o trabalho. Muito obrigado. Bom, a Elisa Watanabe, ela é artista plástica, especialista em moda, gostaria muito de ouvi-la falar sobre isso, e fotógrafa. Tem feito um estudo sobre as identidades culturais
e isso dá a ela, ao trabalho dela um caráter bastante especial. Elisa, também estou tremendo como você. Vamos, Ai, vamos, né? Estava começamos falando a para a mostrar Carmen o seu que trabalho. esse negócio de live, né, deixa a gente nervosa, né? Nunca tinha falado assim para tanta gente. Quando me convidaram, era uma coisa pequenininha, né? Então, vou apresentar para vocês um pouquinho do meu trabalho, né? Eu também meu trabalho, diferente do Ivan, né? O Ivan trabalha com bidimensional, tridimensional, e o meu trabalho ele é mais no bidimensional, principalmente papel. Eu trabalho com tela também, né? Telas assim, deixa eu colocar aqui assim, né? Dá para ver? Telas grandes, mas muitos dos trabalhos prontos que eu tenho, né, não estão aqui em São Sebastião. Então, eu vou mostrar mais os que são em papel e, se der tempo, mostro uma sequência de fotografia também. Se não der, fica nos de papel também. Em alguns lugares as pessoas me conhecem mais pelo trabalho de moda somente, outros me conhecem pelo de fotografia, outros me conhecem só como professora, né, das oficinas culturais, ou de desenho, ou de moda. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho, né, do universo de moda para o pessoal daqui que ainda não conhece esse lado, né, meu de início, né? Eu estudei moda, né? Foi minha primeira faculdade, e só que na época eu queria fazer artes plásticas. Só que por uma questão material, falei como que eu vou trabalhar, como ia fazer, então eu decidi fazer moda. Só que moda também não era tão fácil assim, né? E eu vou virar aqui a câmera, né, para poder mostrar um pouquinho dos trabalhos e vou conversando com vocês. Ai, câmera. Peraí. A Elisa está tentando acertar a câmera para mostrar o trabalho Isso. dela. Deu certo, Elisa? Bom, nós estamos aqui com o projeto Exposição em Casa. É tudo ao vivo. E a Elisa Watanabe, que é essa artista plástica maravilhosa, residente em São Sebastião, está organizando, deve ter tido algum problema de internet, mas já em segundos ela retorna. Enquanto isso, você pode apontar a sua câmera para esse QR Code que está no lado esquerdo do seu vídeo, isso, no alto, ótimo, não é esquerdo, direito, enfim, e apoiar essa iniciativa dos artistas de São Sebastião, que é uma iniciativa autônoma, não tem apoio financeiro da gestão pública e tem apoio, sim, de alguns comerciantes do lugar, a quem a gente já de cara agradece. Se você, cidadão, quiser apoiar, benfeitoria.com, apoie artistas de São Sebastião, com qualquer valor. Pronto? Elisa, pode entrar. Voltei. Que ótimo. Está aparecendo para vocês? Está Aqui, ó, aparecendo. é o local onde, né? Minha casa é meu ateliê também, não é tão grande como o do Ivan aí, né? Que tem mais espaço, mas eu sou bem espaçosa, né? Eu uso a mesa toda. E aí eu vou começar pelos meus materiais, aí vocês já vão ter uma ideia do que vem pela frente, né? Os meus materiais, né? Eu gosto de trabalhar com lápis aquarela em bisnaguinha, né? Líquida, também tinta acrílica. Essas aqui eu estou testando, porque antes eu trabalhava mais com bisnaga. E vou mostrar também, né, um pouquinho, né, de aquarela que eu faço.
E né, os pincéis, né, que eu uso, que são aqueles pincéis japoneses de pintar letra japonesa. Né? Uso outras também, mas eu gosto desse que carrega bastante água. Vou pendurar aqui para ver se dá para falar e mostrar os trabalhos. Vamos ver. Ele fica, tá? Vou passar aqui o fio para o lado de cá. Bom, deixa eu ver se ele fica. Aqui. Será que ele vai ficar? Um pouquinho mais para cá. Bom, eu fiz a faculdade de moda, né? Foi um primeiro curso, né, de moda aqui no Brasil, né? Já faz tempo, nem vou contar quando. E eu entrei, né, por causa de roupa, mas quando eu tive aula de estamparia, eu fiquei apaixonada, porque era assim, forma, desenho, cores, né? Então, foi um trabalho assim que na época a estamparia era feita toda à mão e era feita com guache. E aí tela, né? Passava para tela e depois passava para o processo industrial. Esse daqui, ó, era como a gente fazia, né? A combinação de cores de um mesmo desenho e mostrava um pedacinho com a combinação de cores para ir para a fábrica. Eu gostava tanto que eu trabalhava durante o dia, né? Era uma maravilha, trabalhar das 8 até as 5, pintando o dia inteiro, e aí gostava tanto que dava tão certo o negócio, que me arrumava freelance de domingo, de final de semana, tinha vez que eu ficava até 2 dias quase sem dormir direito, né? Mas é porque eu realmente, né, eu amava fazer essa parte de estamparia. Até que veio o plano Collor e ele, né, quebrou muitas das indústrias, né, de confecção e principalmente tecelagem. Então aqui, ó, o trabalho de guache, isso aqui é em guache. Então é um guache mais profissional, né? Você vê que as cores elas são bem, né, abertas, bem nítidas, bem vivas. Esse aqui é da linha infantil. E vamos contar como que funciona aqui. Nas estamparias, né, quando a gente vai fazer o desenho, isso daqui é só a matriz do desenho. Ela não é o desenho que vai inteiro no tecido e ampliado. Não, é esse tamanho do desenho, só que ele é uma matriz, então ele vai repetir para cá, para cá, para cá e para cá. Então a gente tinha que fazer uma montagem, que isso daqui combinava com essa parte para dar continuidade, e essa parte com essa daqui. E aí tinha toda uma conta para fazer, né, para caber nos equipamentos industriais. Mas era assim, muito, muito divertido. E a gente tinha muita liberdade de criar, né, mesmo vindo tendências, né, de fora, a gente tinha até bastante liberdade para criar. E dentro de moda também, trabalhei e desenvolvi muito a parte de ilustração. Deixa eu ver, acho que aqui dá para soltar aqui para ficar mais fácil de ver. Então, aqui, tirar o apoio. Esse daqui, ó, é em guache. Esse daqui também. Esse daqui é uma cópia de um desenho de um livro, porque eu fazia na época testes de experimentar como que era a técnica, o jeito de se fazer para poder aprender as técnicas de outros artistas. Esse não, esses já são meus. Eu gosto muito dessa tinta aqui. Essa aqui é Ecoline. Ela é como se fosse um nanquim transparente e colorido. E ele é muito vibrante. Ele era muito utilizado na história em quadrinhos. Essa daqui é um desenho, né, feito com giz pastel oleoso. Então, aqui, ó, dá para ver, ele é bem mais, a textura é de um giz mesmo, mas ele não é o seco que ele solta, né?
E aí, mostrar alguns aqui. Esse daqui, ó, é aquele material que eu falei, a Ecoline. Deixa eu colocar esses dois aqui. E aí fazia também algumas roupas de época também para espetáculo, essas coisas. E muitos, né, para catálogos de tendência. Mas naquela época a gente podia assim, brincar muito mais com a parte do manual. Não sei se dá para ver bem o detalhamento. E também texturas. Estampas. Esse daqui também foi na época que eu comecei a dar aula. Quando eu saí da faculdade. Como era um curso muito novo, né, meu professor de desenho, que era também coordenador do curso, ele me chamou para dar aula. Nossa, eu tenho que agradecer isso para ele, né, Orlando Brandão, até hoje, porque se eu não tivesse dado aula, ia continuar a menina tímida, que não tira o ovo da boca, que não fala nada, que morre de vergonha, que tem medo de seminário, e graças, né, da aula, né, eu pude desenvolver muito e expandir para fazer tantas coisas. Né? Esse daqui, ó, é de um livro também, mas eu fiz ele numa técnica de guache para ver o efeito visual que dava, e esse feito em canetinha. Quando eu descobri que a canetinha eu podia fazer muita coisa, aí eu não parei mais com a canetinha. Aí eu descobri, por isso que aqui o meu cantinho, aqui a canetinha, ela é muito presente. Porque aí eu fui começando a ver que era um material muito rápido e que podia dar muito efeito de forma muito prática. Mesmo transparência, eu conseguia dar, não precisando usar, às vezes, o lápis aquarela, que demorava bem mais tempo. Esse também é em canetinha. Aqui já é uma outra fase, dá para ver que aqui é um tipo de desenho, aqui ele entra em outra. A roupa foi quando eu comecei a viajar e ter contato com outras culturas do mundo, né? Então, começou a aparecer isso nos meus desenhos também. Aqui eu já tinha mais liberdade, né, de criar, e eu comecei a fazer misturas, né, de roupas com detalhes que eram ocidentais, orientais, de culturas distantes, que nem aqui da Tailândia, com uma mistura de Bolívia e Peru. Aqui uma mistura, né, de elementos japoneses. E essa daqui foi uma fase, né, que tem me acompanhado bastante por causa das aulas, né? Muitas das aulas, elas são, que eu faço até hoje agora por vídeo, né? São nessa história do corpo, do rosto, da pintura. E aí eu entro em outro bloco. Cadê? Elisa? Oi, Carmen. Você tem como falar um pouquinho dessa técnica da sommelier, né? Que tem aí. Isso! Nossa, isso é lindo. Você poderia falar um pouquinho desse trabalho Falo. seu com sommelier? Sim. Quando eu terminei a faculdade de moda, né, eu comecei a dar aula e me falaram que eu tinha que fazer uma pós. E aí eu fui fazer a pós de artes plásticas porque era a que eu queria fazer de graduação, né? E foi maravilhoso. Eu comecei a trabalhar com aquarela, né? Então entra de novo na parte cultural, indígena principalmente. E eu descobri o sommelier, que é o nanquim, mas eles também trabalham com aquarela. Só que é diferente, um pouco diferente da aquarela do jeito que a gente trabalha aqui no Ocidente. Então, é feito com esse pincel aqui, ele é bem.
E aí, a pincelada, não vou encostar porque ele está molhado, né? Ele tem que ser assim, de uma tacada só. Você tem que se concentrar e ir de pouquinho em pouquinho. Então, ele não tem ida e volta, ele só vai. E ele tem que ser preciso. Do jeito que você fizer, a pincelada vai ser daquele jeito que ele vai sair. Aqui também. Né? Então, eu fui descobrindo que se eu deixasse o pincel mais deitado, eu ia ter traços muito largos. E se eu tivesse com ele mais em pé, eu iria ter coisas mais finas. E isso me ajudou para trabalhos com todas as outras técnicas também. Né? E o mais interessante desse trabalho aqui, que eu me lembro até hoje, né, que quando eu fui fazer a aula, era um senhor de, acho que uns 90 anos, ele estava dando aula assim porque ele queria fazer uma coisa para a sociedade e tudo mais, e ocupar o tempo dele. E ele me deu um calhamaço de acho que umas 100 folhas. E ele falou assim: isso é para você, mas de japonês. Eu não sabia japonês, eu peguei, eu achei que era para todas as aulas até o final do ano. Quando eu fui ver, né, como que era para fazer o exercício, ele me deu e falou assim: você vai aprender a desenhar a folha do bambu. E eu fiquei o dia inteiro fazendo a folha do bambu naquelas 100 folhas que ele me deu. Aí que eu fui entender o que era a persistência, o que era buscar, né, a pureza do traço, essa pincelada única que é concentrada. E aí tem aqui, tem flor também. Essa florzinha aqui que você fala assim, nossa, né? Tão simples, né? Mas foram muitas e muitas, né? Muitos dias de treino. Então, imagina quanto de papel foi. Né? E ele tinha todo um esquema de papel reciclado. Esse daqui foi um dos que ele me deu. Era um papel que era de filtro, que ele conseguia nas fábricas e era um pedaço de corte que sobrava. E aí as tonalidades que iam aparecendo. Então, essa delicadeza oriental eu fui aprender com o sommelier. Maravilhoso. E parece, né, que tem o preto e branco, tem o colorido também, mas o colorido, né, como eu estava experimentando, treinando, o colorido distrai a gente, né? E o preto e branco não, ele mostra realmente onde que é a beleza da coisa. Então eu concentrei mais no preto e branco. Todas as tonalidades, né? Que no final é tudo o nanquim preto, só que quanto mais água você coloca, mais clarinho ele vai ficando, ou mais forte, dependendo da quantidade de água e de tinta. Foi a parte de aquarela e de sommelier, né? Tem um que eu quero mostrar também. Deixa eu virar aqui. Esse também é de aquarela. Então, são 2 lugares que para mim foram bem especiais. E aqui é em Maresias, no canto da Barra, né? Que eu morei lá 4 anos, antes de vir aqui para o centro. E aí, um trabalho que está sendo mais, né, atual agora é o trabalho com plantas, né, com a parte da flora, principalmente aqui da região. Esse aqui é um estudo, ele tem 1 metro por 64, né? Para fazer agora, eu vou fazer ele maior ainda. Então, eu fiz para ter uma ideia assim, de organização, de alguns elementos que eu queria, combinação de cores. E aí eu percebo que aqui no litoral a luz é tão intensa, né? Tudo tão claro, que as cores também elas ficam muito intensas e muito vibrantes. E isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de trabalhar com cor viva e vibrante. Muito, muito incrível, Elisa.
Nós temos ainda uns 5 minutinhos. Você tem como mostrar para a gente o seu trabalho com fotografia? Tenho sim. Já tinha até esquecido, né? Peraí. Não, fique à vontade, apenas a curiosidade que Sim, me levou a isso. sim. Esse daqui, ó, eu gosto Contar um muito pouquinho de... aquela história que você me contou, desculpe. Contar um pouquinho aquela história que você me contou de que a fotografia caminhou junto com a questão da identidade. Eu achei muito interessante. Pena que eu não tenho, assim, revelada, né, as fotos, né? Só tenho ela no computador. E as fotos, né, elas caminham junto com a minha história de viagem, né? Então, essa busca, né? A primeira viagem que eu fiz, né, foi para Machu Picchu, né? E eu tive que passar pela Bolívia, e aí, assim, eu descobri um mundo novo. E aí, quando eu comecei a conhecer esse outro mundo, eu descobri a tecelagem, né, no mundo andino, dos incas, maias e astecas, né, no México, na Guatemala, nos Estados Unidos, e isso foi, né, migrando para outras coisas também. E aí, todos os lugares que eu passava, eu tirava foto dessas culturas, das roupas, das tradições, ia conhecendo e fui descobrindo, né, a parte espiritual que estava, né, nos desenhos que estavam nas roupas. Essa daqui, ó, é uma exposição que eu fiz sobre reflexos e ilusões. Eles são várias fotos, deixa eu ver se dá para pegar aqui, de reflexos feitos, dá para ver? Deixa eu ver. Sim, Que são reflexo. feitos, que aparecem, né? Esse daqui, todos eles foram na Paulista. Esse daqui, não, tem 2 que são na Pinacoteca. Tudo começou com esse daqui, ó. Porque foi uma exposição que era toda cheia de espelhos e você tinha ilusão e tinha realidade. Você não sabia onde que era real e onde era ilusão. E aí eu comecei a perceber, né, dentro dessa história de o que é real e o que é ilusão, né, o que na vida a gente, né, observa como, né, o que é real e o que é o nosso ponto de vista, né? Às vezes o ponto de vista vem distorcido, porque tem minha cultura, tem minha educação, tem a minha forma de ver. Então, ela acaba distorcendo a imagem real, que, na verdade, essa ainda é o espelho. O real está do outro lado. Né? A mesma coisa com esse daqui. Então, como que são as coisas e como que elas se apresentam para a gente. Né? Então, quando eu comecei a fazer essa série de fotos, né, eu estava assim, muito nessa questão de perceber através da fotografia o que eu via em relação às coisas e o que realmente, né, seriam reais ou filtros de mim mesma. Esse daqui é o mais enigmático. Quando eu tirei ele, né, você olha aqui, ó, tem vários reflexos, né, de prédios. Mas, na verdade, eles nenhum deles estão aí. Isso é uma porta giratória. É o reflexo refletido na porta de... São 4 portas que estão se refletindo. Então, o real mesmo está bem longe. Né? Então, essa aqui, ela pode parecer uma coisa assim, muito cidade e tudo mais, mas ela, para mim, ela tem um significado, né, diferente, né, do ponto de vista de observação interior também. Incrível. Elisa, eu acho que tem mais alguma coisa que você assim preparou que gostaria de mostrar para nós? Ou podemos caminhar para o final da nossa live? Eu só vou mostrar mais um, então. Nossa, Eu tive um trabalho
eu tive um trabalho, uma época muito grande com mandalas, né? Aqui só tenho uma de exemplo, né? É pequenininha, é um estudo. Eu fiz outras, né, de tamanho assim, de 1 metro, né, por 1,20 m. E essa daqui, né, assim, sempre com a coisa da cor vibrante. E na época que eu fazia as mandalas, né, sempre a busca, né, da parte mais espiritual, né? Então aqui nesse caso aqui tem a dualidade, mas também tem símbolos, né? E foi uma época que assim, foi bastante importante para mim. Ela acabou também trabalhando com tanto pequenos como grandes, tanto vindo na frente ou atrás de desenhos que eu estivesse fazendo também. E aí foi isso, Carmen. Isso, pessoal. Realmente aqui impactada por tantos trabalhos bonitos, por tanto conhecimento, por tanta diversidade. Preciso aqui agradecer a você, Elisa, ao Ivan, e dar a palavra, as últimas palavras para o Ivan, as últimas palavras para você, Elisa. Gostariam de se colocar? Está me vendo? Sim, pode falar. Tá. Porque eu estava mexendo na câmera para poder mudar a câmera de lugar e eu não sabia como fazer para voltar para te ver. Tá dando certo. Tá dando certo? Que bom, porque eu só estou me vendo, não estou vendo mais nada. Quero agradecer a todos, né, que estão prestigiando a live. É um momento assim, muito especial para todos aqui da nossa região, né? É um movimento assim, muito bonito, porque eu conheci muita gente que eu não conhecia, tem outras que eu conhecia, mas eu não sabia do dom e dos trabalhos que faziam. E foi um projeto que começou pequeno, cresceu muito, né? Se tivesse mais tempo, teria crescido muito mais, com muito mais gente. E que nem o caso da Carmen, né? Numa próxima vez, a Carmen também vai apresentar o trabalho dela. Ela é uma artesã assim, maravilhosa, né? Então, eu espero que possa ter muitas outras lives aí. E espero que nossa prefeitura, né, possa, né, sensibilizar com todo o pessoal da parte de cultura, né? E muito mais do que artistas, né? Muitos deles estão envolvidos com a parte de educação, né? E com a parte de cura, de bem-estar das pessoas, que eu percebo que tanto o pessoal mais de idade como as crianças, né? Eles têm ficado mais ansiosos, né? Eu que dou aula, né, para crianças, assim, tenho percebido que muitas, né, têm se desestimulado, outras choram, né, por causa de angústia. Então, as aulas, a música, a dança é o meio de extravasar um pouquinho, né, toda essa dureza, né, que vem com o isolamento, né, de não poder ver os amiguinhos, né, agora está começando a flexibilizar um pouco, mas ainda as mães, todo mundo tem medo de ficar expondo suas crianças também, né? Então, espero que nossos projetos, né, a gente possa retomar em breve também, né? E é isso. Eu quero agradecer muito a você também, Carmen, Ivan, Jéssica e Henrique, né, e todo o pessoal que está assistindo a gente. Ivan? Bom, eu gostaria de agradecer a todos que estão aí do outro lado da telinha assistindo. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade também de estar podendo mostrar um pouco do meu trabalho, das técnicas que eu utilizo, materiais. E essa técnica de sumi, muito boa, gostei mesmo. Vou dar uma pesada depois. Que ótimo. Eu trabalho com isso também. Nossa, eu gostei bastante.
essa troca que a gente fez é interessante, muito bom mesmo. Foi mesmo. Foi legal, né, gente? A gente se doeu um pouquinho no começo, mas foi gostoso, né? Foi bom. Verdade. A gente sofreu um pouco, né? Eu sofri, a Elisa sofreu, o Ivan sofreu, estávamos inseguros, mas foi muito bom. Eu preciso agradecer especialmente a Jéssica por ter confiado essa facilitação, que eu nem sei assim o quanto foi realmente facilitado, mas enfim, agradeço a Jéssica. Quero fazer minhas as palavras da Deise, que fez uma colocação muito sensata e responsável a respeito da importância da cultura e da arte para todos nós. Também ouvi palavras muito importantes de todos. Vou lembrar agora também do Renato, que são pessoas que estão ali no cotidiano da luta, né? E que merecem ser ouvidos e respeitados. É verdade, se não fosse a arte com essa pandemia, como que a gente ia conviver? Porque sem novela, sem teatro, sem música, tanta coisa que a arte proporciona, né? E como que a gente ia passar sem isso? É complicado o negócio, né? Não passaríamos, né? Então, vamos encerrar esta. A todos. Temos ainda mais temos ainda mais algumas atrações. Nós vamos passar das 14h, não é isso, Henrique, Bidico? Vamos passar das 2, vai ser mais de 24 horas de Mega Live. Isso só significa o sucesso que está sendo. Ô, Carminha, olha, muito linda essa exposição em casa. Olha, o Ivan e mais Elisa, olha, são 2 artistas de mão cheia, viu? 2 de mão cheia. Eu já conhecia o trabalho dele, mas não com essa profundidade. Olha, fiquei impressionado aqui com a quantidade de técnica que os dois trabalham. Mas eu notei uma coisa que eu estava aqui pensando. Aqui no quintal eu tenho um monte de coisa. Eu tenho minha bicicleta, eu ando fazendo, eu tenho remo, eu tenho rede, eu tenho bananeira. Aí quando eu olhei para a bananeira, lembrei de uma coisa. Lembrei o dia que eu fui em vossa casa. Eu cheguei lá, olha, a Carlinha com uma bota de 7 léguas, olha, um facão que parecia uma Highlander. Recolhendo matéria-prima para fazer papel do quintal, ó. Viu? Toda vez que eu olho para uma bananeira agora, eu lembro de vosso trabalho, que é muito lindo, que vós fazeis com papel de fibra tirado. Olha, muito lindo, viu? E eu senti falta de vós falar disso aqui. Mas eu queria deixar registrado do trabalho que vós faz aí na Costa Sul, que é muito lindo, dessa consciência que vós faz sobre o papel, sobre a fibra, viu? E é uma artista também de mão cheia, além de ser uma profunda conhecedora da cultura, viu? Eu gosto muito de vós. E quando vós for fazer aquelas pratadas de final de semana, quando acabar a pandemia, viu? E for fazer aquela feijoada que vós faz, eu te convido, viu? Tá certo. Olha, você me pegou de surpresa, mas o que eu acabei de lembrar, que realmente nem me apresentei, mas enfim, sim, o papel do quintal estará presente na segunda Mega Live, e aí sim, vamos mostrar o quintal, as bananeiras. Mas você viu que